Enfim, primeiro, que o cérebro é capaz de gerar uma atividade, e essa atividade ela vai influenciar, então, a movimentação de caixa torácica e pulmão, não é? E aí nós estudamos propriedades estáticas de pulmão, não é? E de caixa torácica, onde cada um tem uma propriedade mecânica aí de expansão e relaxamento. Isso é dado, enfim, por contrações de musculatura esquelética. Nós estudamos resistência de vias aéreas, então o quanto o calibre das vias aéreas vai aumentar ou diminuir, o que vai permitir um fluxo de ar sempre unidirecional, um fluxo inspiratório para dentro, um fluxo expiratório para fora. E a gente chegou no final da aula passada de que, entendendo como que esse ar chega nos alvéolos pulmonares e depois como que esse CO2 é eliminado dos alvéolos pulmonares através do processo expiratório, né? Então a gente chegou nessa posição. E aí nós sabemos também das primeiras aulas que nós temos uma estrutura chamada uma estrutura chamada alvéolo capilar. Então a gente tem alvéolos pulmonares e nós temos uma rede vascular que passa por esses milhões de alvéolos pulmonares que nós temos, tá? E essa relação é importante porque nós vamos determinar uma relação chamada ventilação-perfusão. Então, o quanto nós temos de ar e o quanto tem de sangue passando pelos alvéolos pulmonares, tá? E aí essa relação ventilação-perfusão é o que vai determinar, então, a função do sistema respiratório. Porque ter ar dentro do pulmão, como eu já comentei com vocês, não tem significado nenhum, ok? Assim como ter um fluxo de sangue, mas não ter ar no alvéolo pulmonar, também não tem significado nenhum. É preciso ter uma relação ventilação-perfusão da ordem de 1, onde eu vou ter uma boa ventilação e uma boa perfusão para que a troca alvéolo capilar possa ser importante e isso vai ter um impacto, então, no transporte de gases. Que é o que nós vamos ver na semana que vem, onde esse oxigênio aí, estando no alvéolo, como que ele passa para o sangue. Tá? Qual que é o mecanismo de transporte? Uma vez quando ele chegar no sangue, como que vai ocorrer a ligação do oxigênio com a hemoglobina para ele ser transportado? Ou quais são as reações bioquímicas que ocorrem do CO2 reagindo com a água para que essa molécula de óxido de carbono possa ser transportada também. Tá bom? Bom, mas se a gente vai estudar a circulação, e a gente agora volta um pouquinho para a fisiologia cardiovascular. Se vocês lembrarem de fisiologia cardiovascular, eu não comentei com vocês a respeito da circulação pulmonar, que é uma circulação diferenciada. Tá bom? E a gente vai ver ao longo da aula de hoje o porquê que essa circulação apresenta características que permitem com que essa circulação possa dar suporte a um débito cardíaco que é exatamente igual ao débito cardíaco do lado esquerdo do coração. Então, se o ventrículo esquerdo é capaz de injetar na circulação sistêmica 5 litros por minuto, esses 5 litros devem retornar pelo retorno venoso, passar para o átrio direito, ventrículo direito, e ser injetado também na circulação 5 litros por minuto. Porém, esses 5 litros por minuto devem ser injetados numa menor pressão. Tá? Então, quais são as características dessa circulação pulmonar que permite com que nós tenhamos um suporte dessa pressão baixa nesse sistema, tá? Evitando, portanto, um extravasamento de líquido para os alvéolos pulmonares. Se a gente vê um pouquinho de história do estudo da circulação pulmonar, o primeiro a descrever a circulação como um todo foi esse Claudio Galeno. Na verdade, ele era um médico italiano e ele era médico dos gladiadores na época do Império Romano. Então, na verdade, ele fez várias descobertas, até algumas curiosas, a respeito de como que funcionava a fisiologia humana. Certo? Uma das características até interessantes que vai em relação ao sistema respiratório, tem o livro da Margarida, a 4ª edição, né? Não nesse daí, não tem nada que eu vou falar. Na verdade, está para sair a 5ª edição desse livro, e eu escrevi um dos capítulos, e aí eu até coloco essa história do Claudio Galeno no controle de
da respiração. Então, o mecanismo... Como que ele descobriu que o cérebro era importante? Parece até um pouco meio história de terror, né? Mas como que ele descobriu que o cérebro era importante para o controle respiratório e não simplesmente uma mecânica de contração muscular? Como ele era médico de gladiador, ele só percebeu que os gladiadores paravam de respirar quando decepavam a cabeça do gladiador. Quando ocorria, isso tem escrito na literatura, tem escrito no Google, se vocês forem lá e procurar a história, quando eles levavam, sei lá, decepavam, tipo, podia arrancar o pulmão fora, certo? Tipo, na região do tórax aqui, eles eram decepados, ele continuava a realizar movimento de caixa torácica, um pedaço só da caixa torácica, tem uma descrição que ele descreve quando que o sistema nervoso passava a ser importante para controle respiratório. E ele, apesar de várias descobertas, ele foi um dos primeiros a descreverem a circulação pulmonar, que era um pouco diferente da circulação sistêmica. Não tanto, mas aqui é um desenho que ele, Galeno, fez na época, onde a gente tinha o coração, que ele chamava de um espírito aí inteligente, de um órgão inteligente, que era capaz de bombear de forma autônoma, não é? Sem nenhuma influência. Então já uma primeira descoberta aí, eu acho que eu comentei isso com vocês quando eu dei fisiologia cardiovascular, da participação do coração no automatismo cardíaco. Mas a gente tinha uma circulação que ia para a aorta e tinha uma circulação que passava pelo pulmão e alguma coisa acontecia que voltava um sangue diferente. De coloração diferente, ele percebia que existia uma coloração diferente entre os dois sangues. E realmente, se você tirar sangue, fizer uma punção de sangue arterial e sangue venoso, vocês veem claramente uma diferença no sangue arterial bem mais avermelhado, um vermelho mais vivo, do que uma circulação, um sangue venoso, que é um sangue bem mais escuro. Tá? E aí, somente, veja, no século XVI, que foi descrito por esse médico espanhol a primeira descrição exata da circulação pulmonar. E daí, na verdade, a gente já tinha passado do Renascimento, então já existia a possibilidade de melhores dissecções, técnicas melhores para a avaliação da anatomia humana. Então foi a primeira descrição exata da circulação pulmonar e como que essa circulação participava no processo de trocas alveolo-capilares. No entanto, a literatura mostra também que esses rapaz aqui, esse médico árabe, que todo mundo não dá muita importância para a medicina oriental, na verdade ele foi o primeiro, já tinha sido descoberto a circulação pulmonar já no século XIII. Tá? E então, na verdade, esse cara aqui foi o primeiro caso de plágio científico que existe no mundo. Porque ele copiou tudo o que estava já descrito por a medicina oriental. E, na verdade, aqui no Ocidente a gente menospreza bastante o que já tem sido descoberto da medicina oriental. Tá? Bom, mas na verdade, se a gente for olhar em termos evolutivos, a circulação pulmonar, isso aqui é uma pequena curiosidade, eu não sei se vocês sabem que peixe é esse, sabe? O quê? É um mussum? Mussum? É. Tem um peixe chamado mussum. Peixe o quê? Elétrico também, não? Oi? Acho que é mussum mesmo, né? Parece. Não é uma lampreia. Não é nada. Esse peixe aqui não é um peixe venenoso, não dá choque. É aquele da lama? Pois, é o mussum. Não sei, eu não conheço esse nome mussum. Você... Da sua terra aí. Na verdade, esse daqui é uma piramboia. É a mesma coisa. Que é, em termos evolutivos, o primeiro peixe pulmonado, certo? Então ele tem respiração pulmonar, além de respiração branquial. Então, na verdade, em termos evolutivos, foi o primeiro animal a desenvolver uma circulação pulmonar diferenciada, certo? Que permitia com que o sangue pudesse ser oxigenado na região dos alvéolos pulmonares, numa situação em que ele recruta a
ventilação pulmonar. Então, em períodos de estiagem, de muita seca, o que ele faz, esse peixe é capaz de cavar um buraco, tá certo? E ficar nesse buraco durante meses, respirando ar, certo? Tem indícios na literatura de que lá na região do Egito, na região do Nilo, tem descrições de que esse peixe ficou 6 meses enterrado respirando dentro desse buraco. Enfim, mas foi, em termos da circulação pulmonar, foi o primeiro peixe a desenvolver uma circulação diferenciada, circulação essa que vai para o pulmão. Tá? E se a gente avaliar essa figura, que vai um pouco do papel aqui dos gases, então na ventilação, em função das variações de gases de oxigênio ou CO2, veja que esse peixe pulmonado apresenta uma característica onde ele apresenta uma curva muito similar para as variações de oxigênio comparado com os outros animais de uma escala evolutiva aí. Mas vejam em relação ao CO2, as variações de CO2, você pode variar muito o CO2 e ele quase nem varia a ventilação dele. Tá? Então ele apresenta características diferenciadas para poder sobreviver até, como eu disse, relatos de 6 meses aí dentro de um buraco. Tá? Mas se a gente voltar então agora para os seres humanos, eu não me lembro, mas se eu mostrei uma figura como essa para vocês em fisiologia cardiovascular. E essa figura retrata o quê? Então ela retrata vasos sanguíneos, ok? Aorta, grandes artérias, pequenas artérias, arteríolas. A linha contínua significa uma pressão média e as linhas oscilando significa as pressões pulsáteis. Né? E perceba que nós temos pressões pulsáteis em artérias de grande calibre, bem próxima do coração, e conforme nós vamos nos afastando do coração, então a aorta, grandes artérias, nós vamos converter um fluxo pulsátil num fluxo contínuo. Né? E isso é uma característica das arteríolas nesse vaso aqui, onde percebe que nós passamos de um fluxo pulsátil para um fluxo contínuo. Então é uma característica dessas artérias que permitem a conversão desse fluxo contínuo. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção dessa figura de vocês, e não é a intenção discutir novamente qual a diferença de um fluxo pulsátil e de um fluxo contínuo, mas o que eu queria discutir com vocês é que em artérias muito próximas do coração nós temos, entre pressão sistólica e diastólica, grandes variações, né? Uma diferencial de pressão